Ai, vocês estão visualizando? Não, vai, tá gravando, mas não tô visualizando, não. Ah, eu acho que eu compartilhei aquela janela. Interromper compartilhar. Bom, gente, enquanto eu vou tentando compartilhar, deixa eu ir falando aí, já ir me apresentando. Boa noite. Então, como o Vitor já tinha adiantado, eu sou a Erilúcia. Não estou na universidade, sou professora de educação básica. Não estou na universidade assim, né, como professora, mas como pesquisadora. Acho que ainda não foi, né? Não sei o que está acontecendo. Aparecendo. Agora foi. Agora foi? Ah, tá. Ótimo. É que agora travou aqui para mim, mas então eu vou falando. A minha aproximação com a educação do campo, ela surge a partir de uma inquietação, assim, eu trabalhei já na formação continuada de professores na CEMED Manaus. E ela surge a partir de uma inquietação quando eu fui convidada a montar uma formação para professores que trabalham em escolas ribeirinhas. E me convidaram assim, por favor, prepara a formação como atendendo às especificidades desses professores. E daí eu me questionei, que especificidades são essas de professores de matemática que atuam em escolas ribeirinhas? E essa inquietação foi lá em 2013, me trouxe para o doutorado, essa pesquisa que aqui eu vou apresentar um pouquinho da parte da minha pesquisa e parte também das vivências que eu venho tendo desde lá, então, desde 2013 até hoje. E eu acho que foi muito legal a professora Aldinete, o professor Fernando falarem antes, porque aqui eu só vou complementar, eu não coloquei as definições, porque eu imaginei que eles iam falar, então eu vou falar um pouco mais da prática, de como é ser, né, de como fazer essa pesquisa, uma pesquisa da educação do campo na escola. Bom, mas aqui no Amazonas, na Amazônia, porque começa no Pará, a gente vem nomeando, a partir principalmente do grupo do professor Salomão Age, a educação do campo, das águas e da floresta. Os pesquisadores do Amazonas também vêm assumindo essa nomenclatura. Então, a gente vai falar de educação do campo, das águas e da floresta um pouquinho. Entretanto, eu estava pensando como, né, da onde eu começava. Eu acho que também aqui é um lugar político, e como o Vitor falava no início da noite de hoje, a gente está vivendo tanta coisa no mundo e eu sinto falta, a gente vem aqui no Amazonas de novo, passando por algumas situações complicadas. Acho que em todo o Brasil, né? Mas aqui a gente vem sentindo um pouco dessa falta, talvez, de ser informado para o resto do Brasil o que vem acontecendo aqui. Por isso, eu escolhi iniciar com essa imagem aqui, falando sobre a vazante e a cheia na Amazônia. E aí, isso se entrelaça, se entremeia com a minha pesquisa também, porque eu nunca ministrei, nunca trabalhei em escolas ribeirinhas, né? Como eu disse, trabalhar com formação continuada, a minha atuação em sala de aula é na zona urbana, mas aí na pesquisa eu me descobri filha, já sabia, na verdade, eu tomei consciência disso, né, e do que isso representa, filha e neta de ribeirinhos. Esse que vocês veem aí de camisa verde é meu pai. Esse rio é o Rio Negro, que ele está em épocas de cheia dos rios. E esse rio não, essa parte de terra é o mesmo Rio Negro. Aqui, bem pequenininho, tá o meu pai, que tirou essa foto. Essa foto foi tirada domingo, no Rio Negro. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo era o Rio Negro, que quando nós aqui do Amazonas estudávamos, a água nunca vai acabar, a gente pode gastar água aqui, que a água nunca vai acabar. Isso é também
é um fenômeno natural, mas não nessa proporção. Né? Preciso dizer que o Rio Negro ele tem, de junho a novembro, o fenômeno natural que chama vazante dos rios, então ele seca, mas não nessa proporção que está hoje, e de dezembro a maio ele enche, mas também não nessa proporção, ele enche, mas também não, enfim, a gente pode ter cheias já, como já tivemos cheias históricas, mas ele é agravado por uma crise climática, né, que a gente precisa falar. Acho que vocês viram um pouquinho de como a gente estava sofrendo em relação, nós estamos respirando aqui o pior ar do mundo. Teve um dia que foi o pior ar do mundo. Ontem, na segunda-feira, foi registrada a maior vazante, a vazante histórica, né? Aqui são outras fotos, tá? Tudo isso aqui é Rio Negro. Então, aquele encontro das águas bonitas, para quem já visitou o Amazonas ou já viu alguma foto do Amazonas, ele praticamente, por enquanto, ele toda aquela beleza ela sumiu. Né? E, a partir disso, 63 comunidades rurais ribeirinhas de Manaus estão sendo afetadas por essa enchente, por essa estiagem. Por que eu venho colocando assim? Porque isso influencia no calendário da educação do campo, isso influencia em como essas pessoas elas não só estudam, mas como elas vivem, como elas vão ter água potável, como elas vão se alimentar, porque muitas delas vivem do rio. Seja para pescar, seja para se deslocar para um município, para outro, para a capital, enfim. O rio, e não é metáfora, o rio, de fato, são as nossas estradas, né? Aqui é uma imagem, isso foi tirada hoje de manhã, tá? Foi tirada essa placa aqui, ela marca no Porto de Manaus as maiores enchentes, né? Os níveis máximos que atingiu o rio, e também os mínimos. Mas vejam, está aqui a placa, ó, nessa outra foto, não sei se o mouse está aparecendo aí para vocês. A distância que está, né? Então, a gente está lidando aqui, vai lidar com escassez em algumas comunidades, até novembro, dezembro, porque vai até o final de novembro a vazante. E aí, como eu estava falando para vocês, e eu me permitam ler aqui essa citação do Pacheco, água é o relógio da Amazônia, porque é nela, porque ela marca não somente as horas, as semanas, os meses e os anos, mas a escassez e a fatura, a alegria e a tristeza. Né? Esse ano está um pouco mais complicado de viver na Amazônia. Então, assim, aqui todo mundo depende dos rios, todo mundo, seja para transportar os professores, os alunos, para chegar nas escolas, para ir de uma cidade para outra, de uma comunidade para outra. Quando eu morei aí no Rio, né, quando estava fazendo disciplina, então, assim, a gente pega um ônibus, quer dizer, sempre na maioria das vezes, né? Até para ir para Niterói dá para pegar barca, mas dá para ir de ônibus também, né? Então, assim, aqui não, aqui tem lugar que a gente só vai de barco, só vai de rio. Porque nem um aviãozinho pequeno também tem lugares. Então, tudo nessas escolas, que são escolas do campo, chegam pelos rios. Então, se não tem rio, como que vai chegar? E aí, por isso também que aqui, aí dentro, a lei já, as diretrizes e as leis da educação do campo, elas já resguardam, aqui o calendário é diferenciado, principalmente para as escolas que estão à margem do Rio Negro, que são escolas ribeirinhas do Rio Negro. Porque, como eu disse lá para vocês no início, existe um período de vazante e existe um período de cheia. No período de vazante, não é possível acessar essas escolas, porque são quilômetros de distância e algumas realmente a gente não consegue acessar. Então, as aulas aqui, por exemplo, começam no primeiro dia do ano, porque está na época de cheia.
Então, no primeiro dia útil do ano, depois do dia 1º de janeiro, começam as aulas, e elas terminam no final de outubro, que é até quando, mais ou menos, dá para ir acessar as escolas. Esse ano, as aulas terminaram no dia 3 de outubro. Eu estou falando da rede pública municipal de Manaus, tá, gente? Se a gente for para outros municípios no estado do Amazonas, a gente vai ter um pouquinho outros braços de rios de diferenciação. O rio Amazonas, por outro lado, Manaus é banhada por esses dois rios, o Rio Negro e o rio Amazonas. Ele não seca tanto, e as aulas são regulares. No calendário, não vou dizer normal, mas no calendário que sem uma vazante histórica como a gente está tendo esse ano. Mas este ano, com essa vazante que vocês viram nas fotos, também as escolas que estão localizadas no Rio Amazonas tiveram que ter as suas aulas suspensas já agora em outubro. Vejam, só que o pessoal que tem as escolas nesse braço do Rio Negro, eles começaram em janeiro, então eles ter um planejamento, conseguiram finalizar em outubro. Já os do Rio Amazonas começaram como as escolas urbanas, seguindo o calendário urbano em, acho que fevereiro, março, não vou lembrar agora exatamente. Mas tiveram que finalizar agora em outubro. A gente vai chegar lá. Opa. Passando. Acho que quero mostrar para vocês aqui como que é um pouquinho da realidade de alguma dessas escolas, e só aonde está. Então, aqui, essa é uma das escolas que eu visitei na minha pesquisa. Essa é a sala de aula, gente. Os próprios professores chamam de curral. E até no Ministério Público também tá. Então, essa parte aqui que vocês veem aqui na frente é a sala de aula do 5º, 6º e 7º ano. Aí bem aqui tem uma portinha, e aí é essa sala de aula aqui, que é do 9º ano, onde o professor e o aluno, aqui é o professor e aqui é o aluno. No 9º ano só tinha um aluno, né? Tem que fugir um pouquinho do sol. Aqui é a frente da comunidade, como os professores, aqui a gente chama de tapiche, não sei se no Sudeste, no Nordeste, como que chama, que a gente chama de tapiche, onde as lanchas aportam. Então, assim, as escolas aqui da educação do campo, na rede pública municipal de Manaus, elas funcionam de duas formas. Ou elas são atendidas numa organização que é denominada educação itinerante. Como que funciona isso hoje? Os professores, eles atendem uma escola 6 meses no ano, e nos outros 6 meses do ano, lembra, começando lá, atendem uma outra escola. Então, assim, eles, durante o ano, atendem 2 escolas. E aí é por grupo, né? O professor de matemática, provavelmente não, vocês devem suspeitar, nunca vai estar junto na escola com o professor de português. Então, vai ficar matemática, artes, eu acho que ciências. E aí, depois, os outros professores têm esse atendimento. Mas também, dentro dessa mesma estrutura, tem escolas que são atendidas no ensino regular, como a gente vê nas escolas urbanas. Ou seja, é uma escola que ela está no campo. Não sei se vocês me entendem, né? Ela não é do campo, ela está no campo. E aí, a partir deste ano está sendo feito, aí eu já não estava mais em campo, mas aí como estou na rede, sei que existia um projeto, e esse projeto foi implementado este ano. O ensino regular de matemática, ele passou a ser, o ensino de matemática, os professores de matemática, ele passou a ser regular em todas as escolas, ou seja, todas as escolas têm agora um professor de matemática e um professor de português. Quem fica itinerante são as outras disciplinas.
E aí a gente traz a matemática para aquele lugar de privilégio, né? Que ela ocupa na sociedade, a matemática e a língua portuguesa ocupam. Então, assim, a matemática é tão importante, até porque os alunos têm que fazer a Prova Brasil esse ano, tem que fazer as avaliações em larga escala, que tem outras avaliações também, como em outras redes. Então, só a matemática e a língua portuguesa tem que ter um professor de matemática em todas essas escolas. Outro ponto interessante é que os professores que atuam nessas escolas, eles não são, eles são professores que moram na capital, eles moram na cidade, eles vão e voltam, ou eles vão e voltam todos os dias, eles não são professores ribeirinhos, nem professores moradores do campo, ou eles vão e voltam todos os dias, ou em algumas escolas eles precisam passar a semana, eles vão na segunda e voltam na sexta-feira. Mas a família, os amigos, a estrutura dele, e aí isso depois a gente pode conversar aqui na discussão, ela é da cidade, ela não é do campo. Aí eu coloquei aqui o currículo municipal, porque o currículo municipal é o que está norteando, não é uma boa palavra, mas né? Orientando. Oi? Orientando. Orientando, Mas no obrigada. caso é norteando mesmo, né? Norteando, exatamente. O ensino de matemática, ou seja, o ensino de matemática nessas escolas, ele é um ensino partindo da universalidade, da neutralidade do ensino, e aí não é isso que a gente vem entendendo que seria importante para que os professores e para os alunos que estão envolvidos nessa escola, porque nessas escolas, existem outros saberes, né? Aí eu coloquei saberes selvagens para brincar com Levi-Strauss, tá, gente? Do pensamento selvagem. Esses saberes selvagens, deixa eu só explicar. Eu não estou dizendo que lá tem algo selvagem, não. São saberes que existem lá na escola, ou na comunidade, ou que os alunos trazem, mas que eles não estão sistematizados dentro desse currículo hegemônico. Então, é por isso que eu digo que a gente está brincando um pouquinho com a antropologia lá do pensamento selvagem do Levi-Strauss, e aí a gente está... eu nomeei alguns saberes que existem, que aparecem na sala de aula, nessas salas de aulas da educação do campo, né? Porque a educação do campo, ontem eu participava de uma conversa e alguém disse assim: a educação do campo, a interdisciplinaridade, ela não dá conta. Ela tem que ser um interconhecimento, porque a interdisciplinaridade, ela ainda fica só nas disciplinas, né? Ainda fica só ali nas disciplinas. O interconhecimento, não. Ele vai trazer alguns saberes, que são esses saberes que eu estou nomeando de selvagens, que não estão sistematizados e que às vezes não precisam. Por exemplo, o professor ele precisa saber que ele vai trabalhar a vazante e a cheia, até está sistematizado, não no ensino de matemática, né? Está na geografia, está enfim, nas outras disciplinas. E muitas vezes essa caixinha que é colocada da universalidade, da neutralidade do ensino de matemática, não nos dá, como professores e professoras de matemática, essa possibilidade desses saberes emergirem, da gente aprender com eles, né? E da gente aprender com eles. Bom, eu trouxe também para vocês, como eu disse, uma outra experiência, e aí já não mais dentro da rede pública municipal de Manaus, mas eu vi que vocês já tiveram o encontro da educação escolar indígena, né? Esse foi um encontro, e aí a gente trabalhou de formação de professores, todo mundo aí já é professor que participou
desse projeto Saberes Indígenas. Saberes Indígenas tem, acho que, na maioria das universidades, depois, eu não sei se os professores, né, conhecem. E a gente fez essa formação em duas comunidades com dois grupos de etnias indígenas, né? Os Mura, em Altazes, e os Saterê, em Maués, todos no estado do Amazonas. E aí a gente trabalhou nessa formação a partir da pedagogia da alternância. E meio eu vou começar aqui a me arriscar a falar da pedagogia da alternância, Eliane, aí depois a professora Aldinete pode complementar e falar mais sobre, né? Professor Fernando também. Então, assim, a gente, no primeiro momento, fez um encontro com esses professores e construiu um plano de estudo. Então, assim, nós, formadores, não estivemos no tempo comunidade com eles. No caso, eu era formadora de matemática, a gente nomeou o nome do curso era Numeramento Matemático, e tinha um formador de letramento também. Então, a gente construiu com eles o plano de estudo. São eles que constroem, não a gente. A partir desse plano de estudo, quando a gente voltou para o Momento Escola, e o Momento Escola foi, essa edição dos Saberes Indígenas foi pelo IFAM, o IFAM Manaus. Então, a gente esteve, esse Momento Escola foi em aldeias, né, dos Mura, foi numa aldeia que chama Muruaí, no município de Altazes, que é o município que está tendo mais queimadas, que é um município que passa, que vai chegando a BR-319, que tanto querem construir, mas que a ministra do Meio Ambiente, esperamos que ela consiga resistir enfim. E aí, a partir desse compartilhamento do que eles trouxeram a partir do plano de estudo, é que a gente foi pensando que atividades a gente ia construir no momento do tempo escola, pensando no numeramento e naquilo que eles vinham trazendo de experiências como professores, aí já tem uma experiência como professores, mas também tem uma experiência da ancestralidade deles, do dia a dia deles na comunidade. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Acho difícil a gente conseguir mudar, Eliane, nas licenciaturas, porque não é uma coisa fácil, surgem coisas assim que tu... Peraí, deixa eu pensar, mas também é muito prazeroso. É muito legal, é muito prazeroso, é troca, e isso acontece... não, eu não coloquei a foto aí porque não estava muito legal, mas acontece durante o dia, no momento do encontro, acontece à noite, quando a gente está fazendo o jantar, e um dia é a professora que faz, porque ali todos eram professores, né? Eu estava ali como formadora só, mas à noite eu também era cozinheira um dia, gente, né? Às vezes era... E aí a gente vai conversando, porque aqui às vezes não surge, porque tem a questão, não, professora, eu não vou falar porque a senhora que é professora aqui. E aí, à noite, quando a gente estava aí, não, mas professora, eu faço isso, isso e isso lá com os meus alunos, e aí vai surgindo. Então, esse momento é muito legal, é muito prazeroso. Se todo mundo pudesse ter essa experiência. Aqui, com o pessoal lá, com os Mura, em Altazes, e aqui foi com o pessoal, com o Saterê, em Maués. É importante a gente... E aí foi, apesar da edição desse programa Saberes Indígenas, que é um programa federal, tá, gente? Ser a mesma, a formação de forma alguma foi a mesma. Por quê? Os professores Saterê, eles têm uma língua. Eles têm uma língua, eles têm um fortalecimento da língua deles mais, como que eu posso dizer, mais forte. O povo da etnia Mura,
Não, eles perderam ao longo do tempo, porque eles são mais próximos de Manaus, então eles foram dizimados e aí agora eles estão nessa busca, né? Acho que o professor de letramento talvez saberia explicar melhor do que eu estou explicando aqui para vocês. Então, aqui vocês podem ver nessa foto aqui de baixo que eles estavam me ensinando, tá, gente? Não sou eu que estou ensinando eles, eu estava ali aprendendo, eles estavam me ensinando como fazer um trançado. E aí, em cima, eu que estava mostrando para eles, vejam como esse momento é muito legal. Uma hora era eu que estava aprendendo e a outra hora eles que estavam me ensinando. Por isso que aí daí vem aquele nome, aquela nomenclatura lá dos saberes. Eu acho que vocês já devem ter discutido alguma coisa sobre os saberes docentes, e aí tem mais, eu só estou trazendo mais o saber para o vão dos saberes docentes, né? Esses saberes que eles vão emergir, principalmente nas escolas do campo, ou nas escolas da educação escolar indígena, ou nas escolas quilombolas, que talvez a gente não esperasse, porque a gente não conhece, porque a gente não está lá, tá? Só eu não sei o meu tempo. Mas aí eu trago também, é preciso, e aí a gente não pode deixar de falar, porque foi algo que eu vivi com o pessoal e na pesquisa, a precarização desse trabalho dos professores que trabalham em escolas do campo. E na pandemia, durante a pandemia, ela se exacerbou. Por quê? No Amazonas, a grande maioria das comunidades, eles não têm acesso à internet. Então, apesar de o estado do Amazonas ter tido, chegou a ser o primeiro do Brasil a transmitir aulas em casa, porque tinha 2 canais, 3 canais de televisão. Nessas escolas, isso não foi possível, porque não tinha sinal de televisão, aí tinha aplicativo, não tinha internet. O que os professores que solucionaram? Entrega de apostila. Os professores iam entregar a apostila a cada 15 dias, sem nenhuma aula, porque não tinha contato com os alunos, e depois eles passavam para receber. Daí vocês, como futuras ou como já professores e professoras de matemática, imaginam como essas apostilas vinham. Vinham em branco, a grande maioria. Não só de matemática, tá, gente? Das outras disciplinas também. Então, assim, era mais para ter o contato com a escola, e isso um professor me fala, era mais para ter o contato e não perder esse aluno. Porque a dificuldade tanto de se chegar na escola, e essa dificuldade aqui, vejam, a mãe, eu fiz questão de colocar, a mãe estava aqui em cima, ela teve que descer tudo isso aqui para receber a apostila. O aluno faz todos os dias. O aluno faz todos os dias. Enfim, e durante a pandemia os professores iam e buscavam. Então, por isso os professores não queriam perder esses alunos. Eu acho que é importante também a gente falar, quando estou falando da Amazônia, que ser um aluno ribeirinho, ele não é necessariamente, ele mora bem à beira do rio, não, mas ele vive do rio. Né? Ele vive do rio, como eu disse para vocês, para ele chegar de um lugar para o outro, para ele ir ao médico, para ele comprar comida, porque em alguns momentos ele precisa comprar, para ele fazer qualquer coisa, ele faz pelo rio. Mesmo que ele more, a gente diz que para dentro da floresta, um pouco mais distante da margem do rio, ele continua sendo ribeirinho se ele vive do rio. Acho que era um pouquinho, acho que a gente pode continuar a nossa conversa. Aqui, um pouquinho. Deixa eu só interromper aqui. Isso, valeu, obrigado, Lúcia. Bom, acho que o Washington levantou a mão, não? Quem quer perguntar ou comentar alguma coisa? Antes da gente até retornar a pergunta da Eliane.
E aí, pessoal, ninguém? Não está saindo seu áudio, Washington. Acho que você está falando e não saiu o áudio para a gente aqui. Eu também não ouvi. Calma aí, agora? Agora dá pra ouvir. Sim. Agora sim. Não, então, eu fiquei muito triste que eu vi a imagem ali que só tinha uma criança no nono ano, né? A evasão de fato, mas aí eu fiquei pensando numa análise mais geográfica mesmo, do porquê que tem essa seca de 121 anos no Rio Negro, né? Bem, primeiro que teve praticamente um furacão na região sul, que deve ter sugado toda a água das nuvens da Amazônia. Primeira coisa. E aí, então, choveu muito menos nos últimos dias do que anteriormente. Segundo, teve um terremoto no Marrocos, que provavelmente abalou as estruturas mais aquecidas dos magmas, e embaixo da floresta amazônica foi antigamente uma área onde que tinham supervulcões. Inclusive, o vulcão mais antigo do mundo fica justamente na Amazônia, perto do Rio Negro. Então, teve um evento que geograficamente a gente pode chamar de superaquecimento terrestre e também atmosférico, que aí secou, e aí isso explica, mas é papo de geógrafo, poucas pessoas acreditam. Inclusive, muitas vezes eu sou taxado de louco por conta desses comentários, mas enfim, é mais ou menos por aí. Eu estava tentando abrir o meu microfone, eu estava conseguindo. Não sei tudo exatamente, Washington, mas assim, o Rio, ele é, como eu disse, né, para vocês, o que acontece é um fenômeno natural, ele sempre, todos os anos, acontece, a gente só mede há 121 anos, mas ele acontece desde sempre. O que está acontecendo agora é algo que é, sim, exacerbado por conta dessa crise climática. Então, assim, talvez no Marrocos, eu não sei, mas, assim, hoje pela manhã eu vi colegas de outra área, não colegas da educação, comentando, está chovendo já em Manaus, hoje choveu, ontem choveu. Então, a seca vai melhorar. Não vai, porque algo começa a mudar é lá no Peru. Então, quando está lá, quando o Rio Solimões ainda. Gente, eu não sei se eu gravei, porque vocês pararam aqui para mim. Vocês me ouvem ainda? Travou um pouco mais da... Então, quando que tem um terremoto muito forte, em qualquer lugar do planeta, todas as placas tectônicas sentem. E as placas tectônicas, elas são movimentadas pelo magma, né? E aí o magma superaquece, não superaquece, né? Mas aquece um pouco, o que pode ter ocasionado. Tem um mapa aqui, eu estava até olhando, que aqui, ó. A Amazônia já foi enorme campo de vulcões, que continuam no subterrâneo da floresta. Por isso que, justamente, quando você desmata a Amazônia, é muito difícil de você reflorestar, né? Não adianta você fazer igual fizeram aqui no litoral de São Paulo, né? Que na década de 80 foi super desmatado, aí eles jogaram sementes e nasceu tudo de novo. Não funciona desse jeito na Amazônia. Infelizmente, se fosse assim, seria muito fácil. Então, se a gente desmatar a Amazônia, não tem volta, né? Porque, na verdade, o que é rico Exatamente. da Amazônia são as árvores. Então, assim, se tu tira as árvores, o solo, ele é... Por isso, o Rio Negro, eu não cheguei, na minha fala, eu não falei, ele é conhecido como o Rio da Fome, porque se tu desmata, o solo não é rico da Amazônia. O que é rico é a floresta. Então, assim, desmatou, não volta, dificilmente vai voltar. Então, é por isso que também, e aí eu ia trazer uma foto das queimadas e tal, de como está aqui o ar, como a gente amanhece, muitas vezes, porque é algo que precisa chegar em todo o Brasil, em todo o mundo, na verdade. E que, obviamente, que tem algo acontecendo, uma guerra acontecendo, então, querendo ou não, isso talvez perca um pouco não consiga aparecer tanto quanto deveria acontecer. Algo que a gente pensava que estava distante, não está mais tão distante. Né?
Eu vi um dia desse a Marina Silva numa entrevista e ela falando faltam 25% de desmatamento para a Amazônia não conseguir mais voltar a ser uma floresta de fato. Então, assim, está muito próximo. Mas, enfim, a gente está saindo um pouco já da educação do campo, né? Mas tem a ver com a educação no campo, porque eu acho que a gente pode aprender com as comunidades tradicionais, né? A educação do campo, como foi falado aqui para os nossos convidados e convidadas, se refere a gente trazer para dentro da escola, quer dizer, diz respeito a isso, né? Trazer para dentro da escola aqueles saberes que vêm das comunidades tradicionais, que são comunidades, como a Lúcia falou, do campo, da água, da floresta, e também caiçaras, quilombolas, indígenas, etc. Né? E essas comunidades, em geral, têm um jeito de lidar com a natureza muito melhor do que aquele hegemônico, né? Assim, que está assim, que a gente vê o fim do mundo não é mais uma coisa, uma abstração que está no futuro. Está acontecendo agora, né? Assim, de muitas formas diferentes. Se a gente não mudar, vai acabar mesmo, né? Assim, então, o que a gente está discutindo aqui tem a ver com esse movimento, com trazer para dentro da escola, como instituição, esses saberes tradicionais, para, como diz o Ailton Krenak, adiar o fim do mundo. Assim. Eu não acredito muito em adiar o fim do mundo, não. Eu acredito que o mundo nunca vai acabar. Não, acabará quando que o Sol explodir, daqui a muito tempo. Uhum. Há muito tempo que o Sol é uma estrela relativamente nova, né? Astronomicamente falando. Mas que o planeta se transformará assim como vem se transformando desde que nasceu, de fato. É isso, é o fim da humanidade, na verdade, dessa humanidade. Não é. Acho que a humanidade ainda terão espécies humanas que como que eu posso, evoluirão, segundo Darwin, né? E aí continuará. Talvez. É uma hipótese, né? Mas, enfim, eu não acredito muito nessa. Eu acredito que a espécie humana ainda vai resistir, com certeza. E, sim, a gente não está num fundo do poço. Principalmente na América Latina, assim. Acho que o Sol vai poupar a América Latina de uma forma geral, porque a gente já sofreu muito, se é que vocês me entendem. Então, acho que vão poupar a gente. Mas a questão da floresta amazônica, que realmente é uma floresta que ela sobrevive por si mesma, né? Aí, os geógrafos, eles falam que tem 2 vulcões que realmente, se eles entrarem em erupção, não só a espécie humana, mas todo o planeta vai sofrer, né? Que é o vulcão de Yellowstone lá nos Estados Unidos, e esse vulcão da Amazônia, e também tem um outro que acho que no Atlântico, perto de Portugal, que fica numa ilha ali. Se esses vulcões entrarem em erupção, realmente vai ser uma catástrofe, né? Fora outras coisas que podem acontecer, que podem gerar o fim do planeta como a gente vê ele hoje. Mas, bem, não tem por que a gente ter medo. Eu mesmo não tenho medo não tenho medo disso, assim. Eu fico com receio do que as outras pessoas podem promover, né? Como a guerra lá em Israel, ou o que pode acontecer se realmente a Amazônia acabar, como o governo pode lidar com isso, porque o governo não está sabendo lidar nem com o Tribunal de Justiça, imagina só com o fim da floresta amazônica, né? Mas, enfim, esse é o meu medo. Mas, tirando isso, eu não tenho medo, não. Então, mas eu acho que a discussão aqui, que assim, que diz respeito a esse tema de hoje, é isso, é que a gente está acostumado a pensar nesse modelo de progresso de civilização hegemônica como o mais avançado. Assim. E quando a gente pensa o que esse modelo de civilização hegemônica está fazendo com a natureza, se colocando do lado de fora da natureza, a gente é obrigado a problematizar essa ideia de avanço. E, se formos inteligentes, vamos aprender com as comunidades tradicionais. Assim. Acho que as falas do
de Aldinete, Fernando e Erilúcia evidenciam isso, né? Assim. Enfim, mas quem mais que Aldinete? Oi, Vitor e colegas. Não, eu queria retomar um pouco, para contar um pouco da experiência do tempo comunidade, do papel nosso de formador. Acho que a Erilúcia traz o exemplo, principalmente, do planejamento do plano de estudo, né? Em alguns cursos chamam do caderno do tempo comunidade, o caderno da realidade, o plano de estudo. Então, eu penso que é importante destacar, primeiramente, que cada curso, cada universidade vivencia a pedagogia da alternância muito de um modo particular, que não pode, jamais podemos imaginar que isso é igual em todos os cursos. Então, são situações muito específicas, alguns autores apresentam que a pedagogia da alternância nas universidades, nos cursos de licenciatura, principalmente, porque nas escolas famílias agrícolas, que foi toda a experiência da alternância aqui no Brasil, tem uma característica, e nos cursos de licenciatura em educação do campo, licenciatura indígena, tem outras características. Mas uma que eu queria destacar, principalmente do papel do formador na universidade, foi muito de uma experiência que eu vivi ainda na UFRB, diferentemente do que a gente vivencia hoje na UFCG, em Campina Grande. Então, na experiência que eu atuei durante 5 anos na licenciatura em Educação do Campo na Bahia, além do grupo elaborar no tempo universidade com os estudantes o plano de estudo para ser desenvolvido na comunidade, nós tínhamos a oportunidade de ir até as comunidades para acompanhar a realização desse plano de estudo. Então, como era que acontecia? Os estudantes, eles vinham de municípios diferentes e passavam 45 dias no tempo universidade. Naquele período, eu tinha aula manhã, tarde e às vezes até à noite, tá? Todos os componentes curriculares. Cada componente curricular construía um plano de estudo com os professores de modo integrado. Não era necessário cada professor fazer o seu. Então, nós construímos a partir de temas que eram discutidos ali no semestre, construímos um plano de estudo articulado. E aí, a partir desse plano, quando concluía o tempo universidade, os estudantes passavam 3 meses nas suas comunidades, com aquele plano de estudo que tinha uma agenda em que cada formador ia até a comunidade para visitar aquela comunidade. Gente, eu, assim, lembro com o tanto que foi bom esse momento para mim, sabe? Porque foi aí que eu conheci, de fato, os municípios da Bahia, onde eu pude ir para as comunidades quilombolas, onde eu pude vivenciar atividades com os estudantes, as suas famílias, não só com os estudantes e as famílias, mas com os movimentos sociais, com as escolas de educação básica, e nós passávamos, às vezes, 2 semanas, 3 semanas nos municípios, vivenciando essas atividades do plano de estudo. Quando a gente voltava para a universidade, junto com os estudantes, nós tínhamos uma outra visão, uma outra perspectiva de olhar para aquelas comunidades, para aqueles estudantes e para elaborar um novo plano de estudo. Então, é uma forma muito particular, porque nem todos os cursos conseguem os formadores ir até lá. Por exemplo, hoje, na UFCG, nós vamos para as comunidades, mas nós vamos para desenvolver ações, desenvolver projetos de pesquisa, de extensão. Então, no tempo comunidade, nós vamos com uma ação específica, já planejada com os estudantes, e a gente vivencia esse momento. Mas é diferente do plano de estudo que em outras universidades desenvolve. Então, cada curso
cada experiência, cada território tem uma experiência diferente na alternância. Todas elas, garanto a vocês, são muito significativas e muito importantes para todos nós, professores. Eu me reconheço em cada uma das experiências da pedagogia da alternância com a educação do campo. Fernando. Eu gostaria de aproveitar, né, já que fizemos a retomada aqui da discussão sobre a questão da alternância, né, foi a questão trazida aqui antes do intervalo pela Eliane, a fim até de compartilhar a experiência que nós temos aqui na UFTM, corroborando a fala de Aldinete. O modo que foi estruturado na UFTM, o nosso calendário ele foi muito espelhado, a estrutura da alternância é muito parecida com o da UFMG, a nossa universidade, né, do mesmo estado, a nossa referência, que era uma das universidades que desenvolveram o projeto piloto lá em 2007, 2008, 2009, né? Então, a referência, né, a gente tem a organização dos nossos semestres, sempre com a realização do tempo escola, que chama de tempo escola, que seria o tempo universidade, nos meses de janeiro e de julho. Por conta da pandemia, vocês já viram que, enfim, virou toda uma bagunça aí, né? Mas concentrado esse período, né, de janeiro, início de fevereiro, um semestre letivo do tempo escola, e o restante, né, de fevereiro até junho, seria o período de tempo comunidade. Por questões, a gente tem alguma dificuldade, né, por conta da localização, né, dos nossos estudantes. Os nossos alunos, eles estão, a maioria deles, a 1.000 quilômetros daqui de Uberaba. Então, nós temos alunos, como eu disse, né, boa parte deles de Rio Pardo de Minas, alguns de São Francisco, que é um município que fica, né, à beira do Rio São Francisco, no norte de Minas também. Então, isso é um fator que atrapalha, né, assim, essa questão da gente conseguir, né, estar sempre nas comunidades. Então, a gente até consegue, mas a gente não tem um apoio financeiro da universidade. A gente não tem o custeio de passagem, de diárias para isso. Então, o que a gente ainda consegue é algo que é feito na boa vontade de cada professor quando vai para o tempo comunidade. Então, a gente às vezes vai, fica uma semana, né, e essa uma semana ela acaba sendo parte de acompanhar esse plano de estudo, né, a gente acaba chamando aqui de roteiro do tempo comunidade, de parte dele a gente poder acompanhar, ou, se possível, acompanhar alguma regência de estágio para aqueles professores que acompanham os estágios supervisionados, ou então de conhecer as práticas sociais que os alunos desenvolvem. Então, a gente, inclusive, acaba participando, né, a gente teve da última oportunidade em junho, que nós estivemos lá, de acompanhar numa tenda de polvilho, de farinha, como que é o processo, né? E aí a gente, inclusive, botou a mão na massa para poder vivenciar um pouco dessa experiência com os alunos, de conhecer algumas tendas utilizam maquinários, outras não, e aí todo esse processo da gente conhecer um pouco mais as comunidades, sabe? Então tem sido um pouco esse encaminhamento que a gente tem feito. Então, o modo de organizar, a gente acaba trazendo, em algumas disciplinas, a gente tem um tempo escola, a gente tem um roteiro do tempo comunidade, e antes de iniciar um novo tempo escola, a gente tem algumas aulas de algumas disciplinas específicas que a gente faz um retorno do tempo escola, que seria esse fechamento. Então, os alunos chegam, às vezes, 5 dias, uma semana antes, para a gente fazer o fechamento de certas disciplinas que tem principalmente componente, tem carga horária das práticas como componente curricular. Então, algumas delas têm essa carga horária que produzem, né, ou produzem na escola, ou discussões de âmbito pedagógico, né, em relação sobre a escola, né, ou que houve a intervenção. Então, muitas delas a gente acaba fazendo essa discussão. Mas, de modo geral, acaba sendo assim, de maneira pontual, né? Boa parte dos professores acabam aderindo a essa ida às comunidades. Lógico que a gente tem comunidades rurais, próximos aqui a Uberaba, a gente tem ampliado, por exemplo, no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, a gente tem tido, né, tem alguns assentamentos da reforma agrária, que aí a gente tem ampliado os nossos alunos, né, a participação desses alunos. Então, algumas que são mais próximas facilita, inclusive, a ida a essas comunidades, né? Tem sido um pouco dessa forma, viu, Eliane? Até queria aproveitar e... Pode falar, daí eu vou fazer uma intervenção. Não, só agradecer, assim, esclareceu muito, e apesar da dificuldade, né, que vocês colocaram dessa distância, da dificuldade de ir para a comunidade, quando a gente pensa na realidade, por exemplo, vou colocar
a minha realidade, que é aqui na Unifei, uma cidade pequena, as cidades vizinhas estão próximas, assim, transportando isso para uma licenciatura comum, eu nem estou falando de ir para comunidades distantes, mas ir para a escola que está aqui do lado da universidade. Tem formador que, acho que a única vez que ele pisou na escola foi quando ele fez educação básica, entendeu? Então, assim, vai ver a escola hoje, né? É o mínimo que a gente pode pensar, né? Foi esse o paralelo que eu tentei fazer, por isso que eu queria entender. Esse paralelo eu acho bem interessante, que em alguns momentos eu também me faço, né? Porque é importante a gente considerar, quando a gente fala, né, os públicos, né? A gente atua no curso de licenciatura em Educação do Campo, e no caso da UFTM, a maioria de estudantes que residem na zona rural, mas não necessariamente, podem ser aqueles que estabeleçam relações com o campo, né? Pelo trabalho ou outras atividades, né? Mas a gente pode olhar para a realidade das licenciaturas em matemática de uma forma geral, né? Eu vou colocar da licenciatura em matemática, mas a gente poderia olhar para o público da licenciatura, né? De modo geral, tem um público, né? Eu posso falar daqui do FTM, eu não posso generalizar, mas o que a gente percebe? É um público da classe trabalhadora, num curso noturno, trabalham o dia todo, né? Então, a gente percebe que há algumas questões, inclusive de natureza social, que às vezes a gente pode observar que as características, é claro que as características do campo, elas são singulares, ou quando a gente olha para outros públicos, né, em outras modalidades de licenciatura, claro, quilombola, né, no caso da indígena, por exemplo, mas essa discussão social, ela perpassa, eu acho que ela também perpassaria nas licenciaturas em matemática, sabe, Eliane? Então, quando a gente observa que se seria possível a gente pensar numa alternância, eu vejo que depois que eu conheci e eu participo e trabalho na LECampo, né, no curso de licenciatura em Educação do Campo, eu vejo que isso haveria um potencial para pensar nas outras licenciaturas, mas aí a pergunta que eu coloco é, que alternância seria essa? O que a gente traria para essa alternância num curso de licenciatura em matemática? Né? É a resolução das tarefas como se fossem as tarefas de casa? Quer dizer, inicialmente, quando a gente entra no curso, né, a gente sempre, inclusive, chama a atenção dos alunos que a alternância não é isso. Né? A gente não está ali para trabalhar que a gente vai dar o conteúdo, trabalhar o conteúdo na universidade e eles vão levar as tarefas para casa. Não, não é isso. A alternância, ela mantém essa continuidade do que foi feito dentro desse espaço-tempo educativo na universidade, e isso continua nas suas residências, nas suas comunidades. Então, essa concepção de olhar a alternância como essa experiência que ocorre lá no campo, a partir dessas práticas sociais, desse outro espaço, né, desses outros espaços, seria, vejo, né, compreendo aqui, que seria um caminho para se pensar, mas como as outras licenciaturas fariam? Acho que essa é a questão. No residência pedagógica, porque eles quase morrem para fazer o residência pedagógica com o curso rodando, né? Talvez uma possibilidade aí. Sem dúvida, são caminhos. Lógico. Não, agora para amarrar também, para não passar essa visão tão geográfica e louca, né? Eu já dei aula numa escola rural, bem no começo da minha primeira graduação, inclusive em geografia, mas foi no Rio Grande do Sul, né? Foi em Paulo Bento, uma cidade bem pequenininha, de 2.000 habitantes, e era bem interessante porque eu dava as aulas do lado de um riacho, assim, né? E era uma proposta pedagógica, de fato, muito mais emancipadora do que você dar aula numa escola na periferia, por exemplo, aqui onde eu estou em São Paulo no momento, justamente por conta de desse cataclisma que está acontecendo no Rio de Janeiro. E, bem, eu aprendi muito com as crianças. Eu acredito que eu aprendi muito mais nessa minha primeira experiência profissional do que eu ensinei, de fato, né? Com as crianças do campo, né? Aprendi a nadar, por exemplo, né? no riacho. Eu aprendi a colher laranja, eu aprendi
Deixa eu ver mais o que. Eu aprendi algumas músicas bem interessantes, de cantigas de crianças do interior, crianças rurais. Eu não sei se eu posso classificar essa experiência profissional exatamente como uma experiência de educação do campo ou uma experiência de educação rural, mas gostaria de saber no futuro. Enfim, eu achei fantástico. Eu não ensinei matemática especificamente nessa minha experiência, eu dava aula de capoeira, olha só. Também sou capoeirista. E aí eu estava fazendo essa experiência aí, que foi uma coordenadora do curso de pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul me arrumou era um trabalho ligado ao projeto Mais Educação. E, enfim, foi minha primeira experiência, então foi bem libertadora, emancipatória, me trouxe muita esperança, nas palavras de Paulo Freire. Então, não sei se, obviamente, que capoeira e matemática fazem parte de um conjunto de significados muito complexos, que, sinceramente, acho que eu vou demorar um pouco para entender com mais profundidade. Mas eu estou, aos poucos, tentando me encaixar nesse processo aí. Então, é isso. Eu não sei se tem alguma pergunta exatamente que eu queira fazer agora, mas só queria relatar essa experiência mesmo. Eu acho que uma coisa também que a gente aprende com as comunidades tradicionais é a desfazer as fronteiras entre os conhecimentos do jeito que eles são compartimentalizados na educação tradicional, essa separação em disciplinas, né, em componentes curriculares. Na verdade, isso é artificial, né? As coisas no mundo não estão separadas assim. A gente que separa para categorizar, para colocar na escola. Então, nesse sentido, capoeira pode dialogar muito com matemática, com certeza, eu acho. Ainda mais dando capoeira numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, você imagina? É um contraponto, de fato, geográfico ao que todos esperam do sul do Brasil, quando, na verdade, se promove um outro tipo de educação. Saudade da ex-presidenta Dilma Rousseff, que tinha mais educação na época. Muita saudade da Dilma. Volta, Dilma. Então, mas eu queria pegar também esse paralelo que a Eliane fez, né, com a educação, pensando um pouco a partir da ideia da pedagogia da alternância, pensando um pouco com o que Fernando falou, né, assim, por exemplo, nos cursos de licenciatura. E eu tenho certeza, né, que do jeito que ele falou, o perfil dos alunos e alunas de licenciatura, que são, na maioria, são grande parte, né, são cursos noturnos, como é essa nossa turma aqui. O curso noturno em licenciatura em matemática da UFRJ está fazendo 30 anos esse ano, né? Eu dei aula na primeira turma de licenciatura, quando eu era um jovem professor, e o curso de licenciatura noturna mudou completamente o perfil dos alunos do Instituto de Matemática, né? Quando ele foi criado, né? Então, são outros corpos e outros sujeitos que começam a estar dentro da universidade. Eu não sei se as pessoas que estão aqui têm noção do que eu estou falando, mas é uma coisa muito séria, né? Assim, a universidade era, há 30 ou há 20 anos atrás, para um público muito mais, vou dizer assim, elitizado, né, do que é hoje. O público que tinha acesso à universidade. Mas eu acho, né, assim, como seria pensar numa pedagogia da alternância dentro da universidade para uma licenciatura noturna, por exemplo? Eu acho que isso tem a ver com o que eu tenho falado de uma escola que não se territorializa, ou uma universidade que não se territorializa. O que eu quero dizer com isso? É uma escola ou uma universidade que não entende o território onde ela se situa. Eu estou usando a palavra território no sentido corpo-território, né? De quem são aquelas pessoas, aquelas subjetividades, aquelas histórias de vida. Ou seja, a gente perguntar para quem é essa universidade, né? Assim. E tem um exemplo aqui disso, assim, então acho que seria por aí pensar, né? Não numa pedagogia da alternância, assim, vamos dizer, da mesma forma, mas nesse paralelo que a Eliane está se referindo, né? Assim, eu quero dar um exemplo assim do que eu estou falando, muito concreto,
que talvez o pessoal que está aqui possa se identificar com o que eu estou falando. Assim. Esse curso nosso de licenciatura noturna, esse que é um pouco que eu quero dizer, a instituição que entende o lugar social onde ela está, né? E tem uma concepção curricular que não é fixa, porque a pedagogia da alternância tem muito a ver com isso, com uma concepção curricular que é construída a partir daquilo que os alunos trazem. Então, ela não é uma concepção curricular que está lá parada e os alunos têm que dar um jeito de atingir. É ao contrário, né? Ela é construída a partir daquilo que os alunos trazem, né? Assim. E um exemplo muito assim concreto, vamos dizer, disso aqui na nossa realidade, do curso de licenciatura noturna da UFRJ no campus do Fundão, que é onde ele acontece. Esse curso, 30 anos atrás, ele foi pensado para atender, como eu falei agora há pouco, um público de pessoas que não tinha acesso à universidade antes, que eram pessoas trabalhadoras, em grande maioria periférica, que eu acho que muitas e muitos que estão aqui estão se identificando com o que eu estou falando. Está todo mundo calado com a câmera fechada, mas eu tenho certeza que eles estão se identificando. Eu sou uma, Vitor. Quem falou? Margarete? Isso, eu trabalhava Lucas. de 8 às 5h30 da tarde, o dia inteiro, e estudava à noite. Isso, não tem condição. Então, Lucas, só terminar rapidinho. Então, esse curso foi pensado para esse público, né? Ele foi criado com esse objetivo, mas parece que é meio esquizofrênico, porque ele foi criado com esse objetivo, mas a instituição não reconhece esse objetivo, né? Parece assim que isso não foi combinado com os russos, digamos assim. Os professores que estão na instituição parece que não foram formados, né? Os professores da universidade que lecionam no curso de licenciatura noturna parece que não foram formados para entender quem é o público daquele curso, né? Isso eu faço um paralelo também com o que a Lúcia falou, que muitos professores que lecionam nas comunidades ribeirinhas não são daquelas comunidades e não foram formados para entender aquela comunidade. Eu acho que aqui na UFRJ acontece uma coisa parecida. Então, só para dar um exemplo concreto, assim, uma coisa muito simples na qual isso se manifesta. Esse curso foi criado para atender um público de pessoas trabalhadoras, como Margarete falou agora há pouco. Lucas, já vou passar a palavra, tá? Como Margarete falou agora há pouco. Esse público não consegue trabalhar de dia e, às vezes, o horário de começar a aula aqui é 6h30, 18h30. Às vezes, muitas pessoas que estão aqui têm dificuldade para chegar até 18h30, porque a universidade fica num lugar que não é de fácil campus, né? Que não é de fácil acesso. Então, uma pessoa que mora no centro da cidade, que vai sair de transporte público para chegar, por exemplo, 5h30, para chegar no campus do Fundão 6h30, não chega. E não é porque é longe, não, é porque o trânsito é muito louco. Enfim. E tem professores aqui que dão falta para quem não chega às 6h30, que marcam prova e não deixam a pessoa entrar. Se chegar às 6h40, por exemplo. Não sei se alguém que está aqui já passou por essa situação, né? Mas eu acho que é isso. Isso é um exemplo muito simples, vamos dizer assim, do que é a instituição que não se territorializa, né? Assim, que parece que o curso foi concebido com esse objetivo, mas isso não falaram para as pessoas que lecionam no curso, né? Assim. E no começo não abria biblioteca, não abria secretaria, depois a gente foi lutando isso foi mudando, mas os alunos não tinham acesso à biblioteca, por exemplo, entendeu? Enfim. Eu acho que é importante falar isso, porque as pessoas que estão aqui, que são relativamente novas, não conhecem essa história, né? Assim, então, acho que talvez se identifiquem. Lucas, deixa eu ver, senão eu não vou parar mais de falar. Fala aí. Eu ia falar justamente sobre essa questão dos professores no noturno que você colocou, e de algo do passado em relação não a esses professores da UFRJ, porque com os professores da UFRJ eu estou tendo vivência agora. Mas eu tentei faculdade 2 vezes antes, como eu falei com o Vitor, na UERJ, na Cefet, tentando engenharia.
E o que eu ouvia dos professores era o seguinte: faculdade não é lugar de trabalhador. Quer se formar, dá seu jeito e estuda. Quer se formar, dá seu jeito e chega na hora. E esse tipo de barbárie é o que eu escutava na UERJ mais do que no Cefet. No Cefet só tive um caso de um professor. Na UERJ era o caso de todos. Então era algo bem agressivo com o aluno trabalhador. Eu não tive esse problema ainda na UFRJ e nem ouvi de outros alunos que tiveram, tirando alguns professores, como o Vitor falou, que não chegou no horário, na hora da prova, vai fazer P3, vai dar teu jeito. Tirando esse tipo de coisa. Obrigado. Isso aí, obrigado, Lucas. Quem mais tem alguma pergunta, algum comentário? Fernando, quer falar? É só para trazer mais um exemplo, né, na Unicamp, por exemplo, com a criação dos cursos noturnos, acho que a licenciatura em matemática, eu fiz o curso noturno da matemática na Unicamp. Eu sei que a Eliane também, e talvez tenha sido no período que a Eliane fez, né, porque o curso noturno foi criado em 89, 90, se eu não me engano, e levou alguns anos para que tivesse, por exemplo, a oferta de refeição pelo restaurante universitário, porque, enfim, só funcionava durante o dia a universidade. Minha aí, turma de 90, sequer biblioteca abria. Olha só. Então, essa questão da territorialização, esse aspecto trazido por você, Vitor, é algo que está muito latente, né? E a gente ainda percebe um tanto ainda, até falando da Unicamp, que deu uma experiência que eu tive na graduação, mas isso a gente acompanha na própria universidade que eu atuo, né? Então, aqui também os cursos de licenciatura são minoria. No campus que eu trabalho, tem, durante o dia, tem os cursos de engenharia, que aí tem um número muito maior de estudantes, então a questão de transporte, tudo isso implica, né, o número de estudantes. A questão da própria logística e da atenção que a universidade dá para esse público. Então, aquilo que eu falei, né? No começo da licenciatura noturna aqui também não tinha nem secretaria abrir à noite. As pessoas tinham que quisessem... E na época também não tinha... As coisas eram muito menos online do que era hoje. Então, a pessoa que queria... O aluno que queria entrar com processo, alguma coisa, tinha que dar um jeito de chegar de dia. Entendeu? Margarete. Eu não tenho experiência, né? Mas é só um sentimento, né? Eu acho que o curso noturno tinha que ter mais um período, né? Para que os alunos fizessem coisas práticas, entendeu? Já que não dá para entremear o curso inteiro, o ótimo é inimigo do bom. Não dá para fazer o perfeito, vamos fazer. Assim, eu gostaria de ter tido mais um período para fazer essas práticas noturnas, porque aqui a gente tem escolas que abrem à noite. Tem muita coisa que dá para fazer de noite. Eu tive uma professora de geometria, por exemplo, que ela fazia alguns eventos aos sábados, sabe? Feira de matemática na praça. Eu fui uma vez fazer, porque ela sabe o que é? Então, mas era uma preocupação que ela tinha com o noturno, né? Assim, e era muito legal. Assim, acho que essas iniciativas, os alunos talvez não gostassem de ficar mais um período na faculdade, mas assim, eu gostaria de ter ficado mais um período só fazendo isso. Eu acho essencial. Entendeu? E eu acho que daria para fazer. Não é perfeito, mas eu acho que daria. Não sei, é só um sentimento. Mas dá para repensar percurso formativo, Margarete, abrindo pequenos espaços, talvez não de um semestre, mas, não sei, eu acho que se ampliasse um pouquinho o curso, né? Porque a gente acaba colocando as horas de estágio fora da grade. Se você colocar as horas de estágio dentro da grade, o curso não cabe em 4 anos. Não cabe, né? Na pedagogia tem um campo de estudo, né, que é a avaliação institucional.
que é o papel do MEC mesmo, assim, que você vai nas instituições, sejam elas públicas ou privadas, você avalia elas, quais são o que elas fazem de bom, o que elas fazem de ruim, o que elas deixam de fazer. Eu mesmo, eu já tive essa disciplina já, inclusive foi na Unifesp, com uma ótima professora, que é argentina, então dispensa comentários, né, porque o ensino superior na Argentina é universal, então ela passou uma visão muito específica para mim sobre ensino superior, né? Então eu tendo a ser muito crítico com as questões da UFRJ. Não só da UFRJ, né, mas de outras universidades também. A gente já está chegando ao fim. Quem mais quer perguntar? Eu acabei falando muito, assim. Eu só vou falar mais uma frase, assim, que eu tenho esse problema, viu? Aldinete Fernando Erigo, você sabe que se deixar, eu saio falando. É o seguinte. E outra coisa que eu acho que é uma falta de territorialização nos cursos de licenciatura é pensar a licenciatura como um subbacharelado, né? Assim. Então, a gente não ter componentes curriculares que, de alguma forma, preparem os licenciando, preparem assim, no bom sentido, né? Assim, não de treinar, mas que tragam para a discussão a profissão docente, e isso que a gente está tentando fazer aqui nessa disciplina. Eu não sei nem se o pessoal que está aqui tem noção disso, né? Assim, do que a gente está tentando fazer nessa disciplina como alguma coisa que coloca os contextos, que traz para a discussão os contextos escolares com os quais o pessoal pode se deparar, né? Porque tem muita... A gente sabe, né? Depois que a pessoa se forma, tem muita reclamação disso. A licenciatura não me preparou para isso. Então, um pouco isso que a gente faz um esforço aqui, né? Alguns professores fazem um esforço aqui para isso, né? Assim, Enfim, mas eu queria saber, a gente está quase no final do nosso tempo, se alguém mais que está aqui tem alguma pergunta ou algum comentário sobre as falas dos nossos queridos convidados e convidadas, que foram maravilhosas, e sobre esses desdobramentos, né, que foram bem legais também, que nós fizemos, bem importantes, eu acho. Foram maravilhosas realmente as falas. E aí, pessoal, ninguém quer falar nada? Assim, eu acho, assim, na boa, que não é possível, vocês não têm nenhuma curiosidade com o que foi falado aqui, mas tudo bem. Então, Aldinete, Fernando, Eri Lúcia, querem fazer mais algum comentário? Assim, antes de encerrar, muito obrigado, foi realmente maravilhoso. Só agradecer. Tá. Pode falar, Fernando. Imagina, fica à vontade. Só agradecer, gente, muito feliz por esse momento. Parabéns, Vitor, pela ementa da disciplina, por essa disciplina que a forma como vocês estão conduzindo, a participação dos estudantes, a interação, isso é muito, muito bom. Fiquei muito feliz desse momento. Espero que a gente tenha a oportunidade de participar de outros encontros virtuais ou presenciais, né? Acho que isso é sempre importante, ter esse contato, esse conhecimento, essa troca de experiência. Quando eu vi ali as imagens que a Eri Lúcia trouxe da Amazonas, só lembrei do encontro em Manaus, né, que vai ter agora no final de semana, da Amped, já estou aí. Isso, me preparando, viajo no sábado já dessa semana, e aí passarei a semana em Manaus, e quero sim conhecer, mesmo com toda a perspectiva diversa aí do clima, mas eu quero ir pelo menos em uma escola para conhecer de perto essa realidade daí, da Amazonas. Obrigado, Aldinete. Eu também estou programado para ir, mas não sei se eu vou conseguir, assim, semana que vem em Manaus, mas eu vou tentar ainda. Mas a gente, vocês vão no Piauí eu vou, com certeza.
Rafael, Fórum de Fernando. Aproveitar, então, para agradecer novamente ao convite, a oportunidade, o diálogo, essa oportunidade da gente poder sempre aprender e conhecer, né? Então, quando é docente do curso, né, está na licenciatura em Educação do Campo, ou quando está como docente da educação básica e lida, né, está ali também atuando com esse contexto, ou outros contextos, né, que seja como a Lúcia também destacou, a gente sempre tem esse processo, a gente aprende muito com os nossos alunos, né? Aqui também foi uma oportunidade, eu quero destacar, apesar de já conhecer aqui a Aldinet, ser uma parceira já de longa data em outros trabalhos que nós temos desenvolvido, né? Poder, por exemplo, conhecer o trabalho da Lúcia, essa sensibilidade que ela trouxe a partir das imagens, da fala dela, da gente... se ela fizesse a descrição, não chegaria nem a 1% da imagem daquela escola, né, que inclusive os próprios professores chamam de curral. Eu anotei aqui, né, eu achei isso de uma questão, assim, de uma sensibilidade, né, que os professores precisam ter, e enquanto pesquisador você também trazendo, Lúcia, eu aprendi muito contigo também, né, um tanto dessa realidade da escola itinerante, dessa particularidade de como funciona essa itinerância, né, aí na rede. Então eu só tenho a agradecer, agradeço o Vitor também, e a gente segue o contato. Acho que a gente só abre, né, a conversa, a gente não encerra, né? A gente começou a falar de educação do campo e a gente vai se encontrar aí pelos eventos, os congressos e outras oportunidades para manter o diálogo. Então, só agradeço. Obrigado. Lúcia vai defender em breve. Em breve, brevíssimo. Muito em breve. Bom, gente, mais uma vez agradecer o Vitor pelo convite, agradecer a partilha aqui da Aldinet, do Fernando. Está aqui em Manaus, então pode pegar meu contato com o Vitor. Adoro apresentar a minha cidade, sou apaixonada pela minha cidade. Quem vier já sabe, se eu estiver aqui, tiver como, pode deixar, senão eu arrumo um tempinho. Dá sim para conhecer muita coisa, então assim, aprendi muito também, obrigada a todos os alunos, alunas que estão aqui com a gente, que puderam, né, a gente aprender, como eu disse assim, a gente aprende muito com todos vocês hoje, e assim, aproveitem essas oportunidades. Eu sou uma pessoa que senti muita falta dessas discussões que o Vitor proporciona nessa disciplina, né? Então, assim, não só da educação do campo, da educação especial, da educação escolar indígena, enfim, é muito necessário, e vocês vão, quando estiverem, tenho certeza que alguns já devem estar, mas quando estiverem, principalmente na escola, na profissão, a gente vai lembrar desses momentos, né? E, poxa, poderia ter sugado um pouquinho mais. Bom, gente, obrigada, viu, mais uma vez. Estão todos convidados. Aliás, vai ter Amped aqui semana que vem, mas em 2025 tem o Enem, tá? O Enem é aqui em Manaus em 2025, então já convido todos vocês, já vou esperar vocês aqui. E quero ir lá ano que vem, viu? Então, valeu, gente. Acho que é isso. Foi muito bom, Professor, realmente. Fala. eu queria ver se eu poderia conversar contigo antes de depois de terminar a aula, para resolver algumas questões. Pode. Tá, beleza. Então é isso, gente. Obrigada, viu? Foi muito bom. Muito obrigada. Lucas, quer falar? Quero só agradecer a todos, inclusive ao professor Vitor. É bom ver mais uma vez a Lúcia, que ela estava também no semestre retrasado, né, professor? Uhum. Não fiz perguntas dessa vez, porque as perguntas que eu tinha sobre o seu filho semestre retrasado. Muito obrigado, é muito esclarecedor, é muito intrigante. E é uma luta a mais, né? Para todos nós. Obrigado. Obrigada, gente. Foi, nossa, espetacular. Estou aqui com 1000 ideias para voltar para a Unifei, meu Deus. Isso aí.
Esqueci de falar, dialogou muito com os outros, rodas de conversa anterior, Sim, educação, complementou, parece que eu ia fechou, falar, assim. de educação indígena e educação quilombola, sobretudo. Sim, Com muito. certeza. Então, valeu, gente. Obrigado, boa noite. Obrigada. E Até a boa próxima. semana. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, abraço. gente. Até. Valeu. Um abraço. Abraço.